Fernando Horta, seja bem-vindo, como vai? Tudo bom, André? Comigo tudo tranquilo. Brasília, nesse momento, um calorzinho afável do ponto de vista climático, porque do ponto de vista das expectativas, a coisa está ficando complicada. Eu acho que a gente vai tocar nisso ali adiante. A situação, como se diz no Brasil normal, a chapa está esquentando, André. Exatamente. Ela está esquentando e, de uma certa maneira, colocando o Bolsonaro na versão tudo ou nada, né? Porque parece que ele está jogando tudo ou nada. Ele tem colocado os governadores aliados, ele tem colocado os congressistas, de alguma forma, Senado e Congresso, né? Também né, nessa fogueira e tentado ali criar dobrando a aposta e criar um clima de realmente, se não for agora, não tenho mais nenhuma chance. Mas é um absurdo o que ele tem feito, porque ele instiga, não é, uma relação de nenhuma animosidade entre os poderes, e o que é pior, né? Bom, acho que nesse caso é o que é melhor, escancara, né, o PL e esses governadores aliados também. Nesse caso, eu acho que isso é importante, porque também né, se tem alguma máscara, foi para o saco. É contigo. Ele na realidade está usando uma estratégia antiga na América Latina, uma estratégia que foi utilizada na Venezuela pelo Leopoldo López. Nós vamos lembrar quando o Leopoldo López entra em disputa contra o Chávez na Venezuela e que acaba incorrendo numa série de crimes, porque facilitou a entrada de contingentes internacionais dentro da Venezuela para ajudar no golpe, e depois facilitou também ações terroristas dentro da Venezuela para tentar desestabilizar o governo. E quando Leopoldo López foi preso, se colocou como vítima da situação toda e fez com que toda a comunidade internacional que já era anti-Venezuela reconhecesse no Leopoldo López um herói nacional, né? O Bolsonaro está tentando fazer isso, e isso é muito preocupante, porque ele está tentando transformar o Brasil num campo de guerra. Agora, eu acho que a gente tem que perguntar o seguinte, André, o que levou o Bolsonaro a fazer isso? Né? O que efetivamente, a partir de agora, a gente pode explicar para as pessoas por que de uma hora para outra ele tomou essa decisão? São 3 movimentos que aconteceram na mesma semana que deixaram o Bolsonaro muito preocupado. O primeiro foi o abandono que o bolsonarismo recebeu de grande parte dos empresários e do agronegócio, porque o bolsonarismo acreditava que o agronegócio era ideológico, né, que esse papinho de pela família, por Deus e pela pátria realmente fosse importante e verdadeiro. E ele não é. Tão logo o agronegócio sofreu um prejuízo violento com o tarifaço do Trump, tão logo os empresários de São Paulo e do Mato Grosso receberam a notícia de que seriam prejudicados em bilhões de reais nos seus negócios, e imediatamente a ideia da ideologia foi para baixo da pia. E começou a aparecer aquilo que nós de esquerda sempre dissemos, que é o interesse pelo lucro. Esses caras, nas últimas 2 semanas, André, vieram a Brasília em peso, colocaram o dedo na cara dos parlamentares bolsonaristas e disseram que não mais sustentariam as campanhas dele, porque uma coisa é a historinha para enganar o povo, outra coisa é dar prejuízo para esses grupos. Houve um abandono muito direto de todo o bolsonarismo, incluindo do Eduardo Bolsonaro, que foi visto nesse processo como uma espécie de para-raio nisso tudo, porque, embora não tivesse todo esse poder que ele apregoa, ele fez um vídeo logo depois do tarifaço, e como se chamando para si a responsabilidade, dizendo, olha, eu que fiz, e se vocês não soltarem meu papai, a coisa vai ficar pior. Foi muito ruim o que aconteceu. Esse foi o primeiro movimento. O segundo movimento foi a certeira resposta do presidente Lula e também do vice-presidente Geraldo Alckmin, que pouca gente está falando nesse momento, mas que a gente precisa retomar. Está fazendo uma ponte muito importante com esses empresários, está juntando esses grupos e consolidando um apoio forte em torno da indústria nacional, do desenvolvimento nacional, da economia nacional, e isso transformou o tarifaço do Trump num inimigo externo palpável, que fez efetivamente com que o Bolsonaro percebesse que estava perdendo o chão. Não era mais uma questão de problemas éticos ou ideológicos, ou coisas como boquinha, como não acreditar em Cristo, que as mentiras que eles sempre contavam, mas era algo muito palpável. Era prejuízo efetivo para parte dos empresários brasileiros, que redundaria também em problemas de empregos internos. E o presidente Lula conseguiu transformar isso numa amálgama contra o tarifaço, em que até a oposição ao presidente Lula reconheceu efetivamente que não podia continuar. Imagina que as casas, o Hugo Mota e o Alcolumbre se
solidarizaram com o presidente e ficaram ao lado dele. E esse foi o segundo enorme movimento. E o terceiro foi a resposta de Alexandre de Moraes, que quando percebeu que a tentativa de Jair Bolsonaro era de jogar o país inteiro contra o STF, contra ele, ou seja, o golpe não morreu, Andréa. Quando o Alexandre de Moraes percebeu isso, o Alexandre de Moraes acabou entendendo que é melhor ter um presidente na Papuda do que um presidente na embaixada norte-americana fazendo cercadinho todos os santos dias e com Donald Trump, um outro maluco no pedaço, do lado de lá, dando apoio irrestrito a esse tipo de coisa. Com certeza, e como diz aqui uma das matérias no site do Brasil 247, inclusive a nossa matéria de destaque, diz que a prisão do Bolsonaro é iminente, e isso já é consenso entre governistas e oposição. Você viu que pela tentativa ontem do Congresso, né, fazer ali uma retomada, tentar ali, né, fazer tentar uma votação, olha, imagina, pela lei da anistia, ao mesmo tempo querendo também... À noite, né? À noite, exato, né? Uma coisa golpista, literalmente, e por parte de um partido político que mais conseguiu cadeiras por conta do bolsonarismo. Então, é uma conta que está sendo paga, né, Horta? Exato, e assim, o fato dele querer, nesse momento, movimentar os poderes uns contra os outros é que, eventualmente, chamou a atenção do STF. Porque o STF sabe que o golpe não morreu, que você pode ter prendido o Bolsonaro, mas os conchavos e as tentativas dentro do Exército, fora do Exército, seguem. Aí, olha, uma parte significativa dos militares até hoje acha que prender um general é uma ofensa ao Exército. Quer dizer, é como se você não estivesse punindo o CPF, mas como se você estivesse punindo, para usar essa metáfora que eu não gosto muito, né? Mas é como se eu estivesse punindo o CNPJ, é contra o Exército. Enfim, Bolsonaro segue tentando derrubar o governo, e com a ajuda de Donald Trump, isso poderia ser tentado. O STF e, de alguma forma, o presidente Lula se anteciparam a isso, e o resultado é que Bolsonaro vai passar umas férias na Papuda. Pois é, hoje mais cedo a imprensa estava ali de olho, porque ele tinha prometido que voltaria ao Congresso, né? Mas depois da medida de ontem também, por parte do Alexandre de Moraes, que deixou ali, né, fez uma pergunta, fez ali uma determinação e, obviamente, pedindo ali uma resposta para o advogado de Bolsonaro com relação ao descumprimento, porque o que ele faz é sempre uma provocação nesse sentido, para dizer que ele não tem autoridade, para dizer que ele não tem, de alguma forma, ele não tem que... ele pode perder ali, né, a sua cadeira. Ele grita, André, ele grita no meio do parlamento dizendo, para mim, a única justiça que existe é a justiça divina, a justiça de Deus. Quando ele diz isso, ele está claramente dizendo que acabou porra, que nem ele disse na época que ele era presidente, né? Eu não vou seguir mais ordem do STF. Ah, não? Vamos ver. Pois é. Bom, é o que a gente tem. Por enquanto, né, há uma determinação, a gente tem, acho que tem um limite, né, hoje acho que vai até 21 horas, em torno de 21 horas, e vamos para os advogados responderem, né? Exatamente, para os advogados responderem, né? Então, a prisão é iminente. Agora, tem uma outra questão que eu queria colocar, Horta, porque é o seguinte, quando ele faz esse tipo também de provocação, e você tem um ministro da STF que não corresponde, e zero surpresa também, porque a gente está falando de Fux, isso também alimenta o bolsonarismo, apesar de que eu estava dando uma olhada na imprensa tradicional, ao contrário do que ele fez e fazia, né, na época do Influx We Trust, que era da Lava Jato, a imprensa está batendo nele. Ele não porque na realidade, com o Moro, a imprensa acreditava que o Moro seria, vamos dizer assim, manipulável. E ela sabe agora que Bolsonaro não é manipulável. Então, nesse momento, o Fux joga contra os interesses da imprensa. Mas eu acho, André, que o Fux está jogando um papel, não quero dizer aqui que ele esteja de consciência jogando esse papel, mas ele está jogando um papel dentro da democracia que não é um papel errado, não é um papel ilegítimo. Ele está discordando de uma tese, ele é voto vencido, e o fato dele discordar a tese joga a favor da ideia de que estamos numa democracia.
Houve uma discordância, essa discordância não foi seguida e era isso. É melhor isso do que você ter todo o STF de um lado monocromático, entendeu? Aí sim os detratores do STF poderiam dizer, não, veja, está tudo organizado. Não está organizado. O que o Fux está fazendo é um exercício de dissonância que lá atrás, por exemplo, na época do mensalão, quem fez foi o atual ministro da Justiça, o ministro Lewandowski, né? Que discordou, que abriu a boca, que mostrou. Eu acho que os argumentos do Lewandowski são muito melhores do que os argumentos do Fux. Mas, de qualquer forma, há uma posição política importante aí a ser marcada. Tudo dentro da normalidade. O que não é normal é o presidente Bolsonaro estar nesse nível de desespero. Porque para levantar a calça e dizer essa aqui é a suprema humilhação, é porque ele está desesperado mesmo. Acho que ele já está ouvindo o bom advogado que ele tem, dizendo para ele, meu amigo, você fez bobagem. Pois é. O que a mídia tradicional, e eu estou trazendo muito a interpretação da mídia tradicional para dizer que não é uma mídia independente de esquerda, né, Horta? Ela questiona o fato de não ter uma justificativa plausível, levando em consideração qual é a determinação da tornozeleira. Ele não dá uma justificativa levando em consideração ali o agravamento das tensões e a interferência que o Bolsonaro fazia usando o Eduardo Bolsonaro e fazendo essa ponte com o tarifaço. Então, e aí isso me chamou a atenção. Quer dizer, ele ficou ali um pouco sem justificativa. Por outro lado, estão falando nas redes que pelo menos o visto dele está garantido nos Estados Unidos. É um momento de escatologia e deboche, né, Horta? O pior é isso, a gente tem que tratar a política e tem visto a política sendo tratada dessa forma, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes deu uma decisão baseada em determinadas informações que ele ainda não pode tornar pública, né? Tem muitas vezes isso é um problema da justiça, né? Porque a justiça ela tinha que ser o máximo possível transparente. Nós todos na sociedade deveríamos saber por que os juízes tomam decisões. A gente sabe que na prática não é assim, especialmente em juízes de primeiro grau, eles tomam decisões e dane-se muitas vezes sem nenhuma justificativa. Mas no caso do STF, o Alexandre de Moraes tem sido muito consequente nas decisões dele. Muitas vezes tomando a decisão e depois abrindo, alguns dias depois, as informações que ele tinha para tomar essa decisão. Imagina o cenário, André. Imagina Jair Bolsonaro, refugiado na Embaixada dos Estados Unidos, fazendo reuniões pró-golpe e chamando gente para frente da embaixada todo santo dia, fazendo o famoso cercadinho, quando ele fazia quando era presidente, pelo próximo 1 ano seguido dentro do Brasil. Esse é, talvez, um dos cenários mais assustadores para o país e especialmente para Brasília aqui. Isso causaria um transtorno muito grande nessa situação e a ação da Polícia Federal e do STF teriam que ser ainda mais duras nesse processo. Então, para se antecipar a um problema desse tamanho, para se antecipar ao surgimento de um Leopoldo Lopes no Brasil, então se resolveu prender imediatamente Jair Bolsonaro, não sem antes dar a ele a possibilidade de parar com a posição golpista. Porque eu tenho a impressão que se ele realmente se recolher à sua casa, ainda há uma chance de evitar essa prisão. Agora, se ele continuar com a ideia de ir ao parlamento hoje e seguir fazendo, né, o processo de terrorismo que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo é terrorismo, André. Ele está usando ameaças e usando ameaças de força para ir contra os poderes e não permitir que os poderes da nação façam efetivamente o seu papel, especialmente a justiça. Então, eu acho que ele não vai voltar atrás. E não voltando atrás, eu tenho a impressão que a medida do STF é certa. Mas, como eu disse, não está escrito ali qual é o motivo da tornozeleira. E isso, obviamente, os liberais passam a gritar. Mas nem tudo o que está dentro dos processos com relação a Jair Bolsonaro estão sendo publicizados, porque há um certo cuidado com as coisas que vão sendo mostradas. Afinal de contas, o que aconteceu no Brasil foi muito sério, André. Foi uma tentativa de golpe seguido, tentativa de assassinato de ministros da Suprema Corte e presidente e vice-presidente. Isso não é pouca coisa, não. Perfeito. A Helena Rocha, agradecendo aqui seu superchat, ela disse que o Fux proibiu o Lula de dar entrevista. Então, a decisão dele, votando, né, a favor da liberdade de expressão, não guarda coerência, né, não guarda mesmo. Agora eu quero trazer aqui alguns comentários e tem algumas perguntas também para você do nosso público. Não, acho que, deixa eu ver aqui, não, é mais um comentário mesmo. A Helena Rodrigues falando aqui, ontem os discursos de cada um da horda bolsonarista era o mais distópico que o outro, e assustador, e realmente foi uma coleção de escatologia. Fábio Augusto falou, Fernando,
acredito que o Trump usou e está usando o Bolsonaro de boi de piranha para desacreditar os meios de pagamentos eletrônicos do Brasil. Os bolsonaros foram pedir a sanção e se deram mal. E o Júlio César Beraldi, que está sempre aqui com a gente, falou que tem um Fux no caminho tem um Fux. Mas é aquilo, né? Vida que rola, e é importante até pela perspectiva da democracia, né? E aí, Horta, para a gente... Eu acho que o nosso internauta tem razão, viu, André? Eu acho que o Bolsonaro está sendo usado como boi de piranha, é verdade. Eu acho que essas sanções viriam independente do Bolsonaro. Essas sanções são via indústria de big techs no Brasil. O Brasil começou a se mover nesse cenário, começou a discutir soberania de dados, começou a montar sistemas rivais, vamos dizer assim, ao controle dessas big techs, começou a se aproximar do BRICS e o presidente Lula falou em mudança do dólar. Isso fechou um arco de causalidade que explica mais e melhor a ação do Trump do que o Bolsonaro. Mas o problema, André, é o seguinte: Eduardo Bolsonaro, logo depois daquilo, fez um vídeo chamando para si a responsabilidade, confessando o que aconteceu. E aí foram pegar as informações e o Bolsonaro tinha passado, acho que 2, 4 milhões de reais, eu não sei quanto ele mandou para fora nesse momento. Então, se fecha um arco de causalidade também que interessa aos interesses privados do próprio Bolsonaro, interessa ao Bolsonaro. E aí é que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu concordo com essa visão mais macro, mas o Bolsonaro, especialmente o Eduardo Bolsonaro, ele fez algo pior do que fez aquela deputada um pouco antes da eleição que saiu com uma arma tentando ameaçar os outros. Ele agora se expôs e expôs o movimento de uma forma que eu acho difícil voltar. Ele deve ser cassado, a informação aqui em Brasília é essa, né? E Bolsonaro vai pagar por essa relação, mesmo que ele possa argumentar que não fez absolutamente nada, mas ele está de novo no centro dessas confusões. Está no centro das confusões e sempre esticando mais a corda e sempre mais fazendo ali um jogo de toma lá da cá. Parece uma família do Velho Oeste, literalmente, porque ele participa. Agora é interessante, viu, Horta, porque a notícia de hoje que tem circulado é que, de alguma forma, ele pode também estar envolvido naquela negociação econômica do mercado financeiro, que foi uma denúncia feita nos Estados Unidos, não é? No momento em que eles, né, o núcleo de investimento sabia que ia ter uma pressão sobre o real, compram dólar e depois eles lucram de uma maneira absurda. E ele meio que deu a entender que tinha essa informação, sabia dessa informação e usou. Então, eles estão realmente não se importando mais com qualquer tipo de, inclusive, futuro político no Brasil, a menos que eles rompam. Não, eles entraram na ideia do pôquer. Não sei se você joga pôquer, André. Pôquer ficou uma coisa famosa no Brasil. No pôquer, o que eles fizeram foi dar all-in. Eles chegaram na mão e disseram: olha, nós vamos apostar tudo. O Bolsonaro vai fazer escândalo na frente do parlamento, nós vamos ganhar dinheiro. Eu não sei se eles ganharam dinheiro, tá? Porque as investigações mostram que em todos os casos aconteceu assim. Quando o Trump avisou as sanções contra a China, teve um movimento de compra anterior. Quando ele lançou as sanções contra a Rússia, teve. Quando ele lançou sanções contra a União Europeia, teve. Então, nos Estados Unidos, eles estão achando, tá, que o próprio entorno de Donald Trump estaria envolvendo nisso. Agora, o entorno de Donald Trump, segundo Eduardo Bolsonaro, é parte do bolsonarismo também. Ele diz isso: eu estou próximo, eu sei, eu conheço, e aí vale a pena a investigação. O fato é que não interessa muito para que lado você vai levar essa argumentação, todos os caminhos levam a Bolsonaro. Essa é a situação, seja pela questão da antecipação de compra ilegal de dólar, já entendendo que ia haver um tarifácio, que o dólar ia subir, seja pelo ataque aos poderes brasileiros, seja pelo ataque à soberania brasileira, seja pela tentativa de parar o processo contra ele. Todos os caminhos dão em Bolsonaro. Eu não vejo como ele fuja disso, e acho que isso acaba tornando a coisa ainda mais complicada, porque para ele começa a ser um jogo de tudo ou nada. Ele vai levar isso até as últimas consequências, e isso implica que aqui em Brasília a segurança deve ser reforçada, porque nós vamos ter de novo aqueles malucos que acham que podem se explodir na frente das coisas. Com certeza, né? E acho que a tentativa final vai ser essa: mais uma vez colocar, assim, né, como ele fez no 8 de janeiro, colocar o resto, se é que tem, porque o final de semana também mostrou, né, Otto, que as manifestações bolsonaristas mostraram que ele perdeu muito o número de participantes. Aí, em Brasília, também foi bem fraca, né, a manifestação. Então, ele está apostando que ele vai conseguir
esse apoio? Na realidade, isso é uma característica do fascismo, né? O fascismo, apesar de compreender muito bem o momento de fraqueza da democracia, ele não consegue compreender o arco dos efeitos do próprio fascismo, que teve o seu auge já no Brasil e que vem declinando. Eu não sei o quanto ele já está declinado, mas me parece que a liderança desse movimento está passando de mãos. Não deve mais ser Bolsonaro, deve aparecer um outro líder aí, agora adiante. Há uma briga interna, se vai ser Michele, se vai ser Eduardo, se vai ser Malafaia, se vai ser Tarcísio, se vai ser o que concorreu aí em São Paulo, Pablo Marçal. Ou seja, há muitos herdeiros querendo o espólio do corpo ainda quente de Jair Bolsonaro. Essa é a situação. Ferreira é outro, né? Nicolas Ferreira, que ontem apareceu fazendo teatro lá, cortado, fazendo estradalhaço. Ou seja, há muitos herdeiros para pouco voto, né? Mas são um contingente relativamente interessante de votos ainda, que infelizmente o fascismo ainda leva. Agora, ele nunca consegue entender quando ele já está na decadência. Então, Bolsonaro tenta jogar tudo. É tipo, essa é a minha única saída, então vamos tentar levar isso ao máximo. Acho que piora a situação dele. Mas esse é o grande dilema dos bandidos, né, André? A gente sabe disso, o dilema dos bandidos é esse, a gente combina que vai fazer um assalto e você nunca sabe quem é que vai começar eliminando quem para ficar com todo o butim, e nesse momento o Bolsonaro me parece que já é carta fora do baralho, mas isso começou lá atrás, lembra? Quando houve, se não me engano, no ano passado, se não me engano, em setembro, outubro do ano passado, em que o Malafaia subiu no caminhão com o Bolsonaro e o Bolsonaro esperava que ele defendesse a liberdade do Bolsonaro, e o Malafaia disse que o bolsonarismo seguia, mesmo sem Bolsonaro, quase como dizendo assim, fica tranquilo, Jair, que se você se der mal, nós aqui vamos continuar. E era tudo que o ex-presidente Bolsonaro não queria ouvir naquele momento. Ele queria uma defesa inconteste de si, do seu legado. E isso ele não vai ter. A política segue, André. Essa é a situação. E tem uma frase famosa na história do Brasil, em que a política adora as traições, mas odeia os traidores, né? E Bolsonaro é isso. Inclusive, hoje, mais cedo, quem tomou outra lapada foi o Tarcísio, né, do estado de São Paulo. Mas eu quero trazer um ponto. São os governadores do estado tentando salvar o Eduardo Bolsonaro. Isso também é uma vergonha, não é, Horta? E, por outro lado, o empresariado que já abandonou. Quer dizer, eles estão em choque. Há um choque, né, entre... Inclusive, dissonância cognitiva. Exato, né, porque são altamente, né, diretamente são aqueles que apoiavam, né, as candidaturas desses caras que agora fazem um apoio cego a Bolsonaro. É contigo. Na realidade, é o mesmo fenômeno, né? Nós tivemos uma eleição gigantesca de muitos apoiadores de Bolsonaro, gente incompatível com o cargo da administração pública, vamos falar sério. Tem muito governador bolsonarista que foi eleito que não sabe o que é uma administração pública, não sabe ler um balanço de pagamento, não entende efetivamente quais são os limites da Constituição, mas surfou no ideário fascista e, portanto, segue achando que Bolsonaro é o seu manancial de poder e estão defendendo ainda uma coisa extremamente antiga. A gente vê isso por toda a história, André. A gente via a monarquia francesa, a gente via, é bom, né? Tá falando do século XVIII, mas isso é mal de historiador. A gente fala como se estivesse lá. Mas na queda da monarquia francesa no século XVIII, finalzinho do século XVIII, você tinha muitas vezes ainda os nobres lá tentando salvar o rei. Quando caiu a monarquia russa, havia movimentos para tentar salvar e achar que aquilo ainda podia acontecer. Esses governadores, na realidade, estão fora do seu tempo, não entenderam que o bolsonarismo está deixando de ser o grande foco do fascismo brasileiro, e quanto mais tempo eles levarem nisso, melhor para nós. Sabe por quê, André? Porque eles vão perdendo legitimidade, vão perdendo capacidade política, vão estabelecendo relações de apoios políticos que vão caducar ali adiante e não vão ser jogadores ou não vão ser atores efetivos nesse novo espaço democrático brasileiro. E eu aqui não acho que o fascismo vá terminar. Acho que não. Acho que está havendo aos nossos olhos, na nossa frente, um processo doloroso de renovação, em que o bolsonarismo está começando a perceber que ele vai ter que lutar contra outras forças para continuar nesse processo de dominação. Mas, com certeza, quem ganha nesse processo todo são as forças democráticas, que têm condições, nesse momento, de impor vitórias a esse conjunto de conservadores obtusos que estavam governando o Brasil nos últimos tempos. Basta ver, por exemplo, a união que está se fazendo contra o tarifaço. Talvez a gente emplaque aqui, André, um projeto de desenvolvimento nacional que muito interessa à esquerda e ao presidente Lula.
Exatamente. Eu só trazendo então, essa notícia do que o Reginaldo também colocou aqui, eu estava dando uma procurada na internet, é verdade, sim. Hoje acabou de sair a notícia de que Ozzy Osbourne faleceu aos 76 anos de idade. Muito bem, bom que ele conseguiu fazer aquele show de despedida maravilhoso, né? Para quem gosta de heavy metal. Mas é estranho, né, Andréa? A minha mãe, o meu avô dizia isso. O meu avô, quando ele estava mais no final da vida dele, ele dizia: esse mundo não mais me pertence. E eu nunca entendi direito o que era isso, porque a gente, quando é novo, a gente tem um conjunto de referências, né? O Ozzy não é uma referência para mim, mas eu tenho pensado muito a respeito. Por exemplo, o dia que a Madonna falecer, que foi um ícone da minha adolescência, eu vou olhar para isso e vou dizer: meu Deus, as coisas estão mudando efetivamente, né? E é isso, basicamente, para algumas pessoas, o Ozzy Osbourne era uma referência sobre o tempo que eles estão vivos. Uma espécie de norte na hora de você conseguir se organizar no tempo. As pessoas precisam se organizar no espaço e a gente precisa se organizar no tempo. E o Ozzy era uma dessas figuras. Por isso vai ser tão complicada essa passagem. E é interessante porque, historicamente, eles contrapunham com os Beatles, né? Enquanto tinha uma visão mais otimista ali daquele momento, né, dos anos 60, da Guerra Fria, do conflito, guerra, né, e essa relação com a paz, eles tinham um olhar mais sombrio, né? Ele, por exemplo, Horta, e aí eu acho isso fantástico, né? Eles adotam o trítono, que foi proibido pela Igreja Católica na Idade Média, que eles não podiam usar, que era, né, que é um compasso específico de músicas. E eles tocam, né? É muito interessante quando a gente faz esse olhar também, né? E agora, eu falo isso também com relação, eu estava... Milton Nascimento, por exemplo. Eu não estou preparada para ficar sem Milton Nascimento, entendeu? Milton Nascimento. É o ponto, né? Não dá. Não, o nosso mundo vai se despedaçando. Essa é a verdade. O nosso mundo vai se despedaçando, vai ficando para baixo, e a gente que tem um pouco mais de idade tem que começar a se perguntar, efetivamente, né, esse mundo que está mudando, ele me interessa? O meu avô, muito inteligente que era, na época dizia: não, esse mundo não me pertence mais, é um mundo que eu não transito. Então o Ozzy Osbourne ainda ajudava esse mundo a pertencer a essas gerações, e agora ele vai indo. Mas, até onde eu sei, André, isso é da natureza, né? Com certeza. Vai ser assim sempre, não tem jeito. E teve, olha aqui, né? E teve exatamente, olha aqui o Juliano falando, né? Que o trítono era uma parte litúrgica da igreja. Poxa, fica quieta, querido. Eu acho que menos, né? Um pouquinho menos. Acho que, assim, informação a gente dá, a gente complementa, mas a gente não cala, né? Muito pelo contrário. Fernando Horta, para a gente terminar, a gente está indo para o final. Essa semana você já tem fechado? Qual vai ser o seu convidado? Eu tenho vários programas fechados porque eu estou apavorado, né? O Brasil não deixa a gente ter uma pauta normal, assim, legal. Eu tenho 3 já prontas e, de repente, do que vai acontecer de hoje para amanhã, nós vamos ter que fazer diferente. Então, eu estou bem preocupado, mas não se esqueçam, né, domingo, 19 horas, nós temos sempre uma figura. Domingo passado eu tive que entrevistar o chefe aí, André. Foi uma coisa complicada, sabe? Porque a primeira coisa que eu disse para ele, assim, fui eu que pedi para entrevistá-lo, né? Ele não queria. Ele disse: não, Fernando, não quero, não sei o que. Eu digo: mas, cara, tá começando a crescer um movimento aí, usando informações erradas, e acho que é legal você falar para botar isso de lá. E aí ele disse: tá, mas não vai ficar parecendo chapa branca? Eu disse: não, deixa comigo que não vai ficar parecendo. Aí na primeira pergunta eu já chutei o balde, entendeu? E depois acabei fazendo algumas considerações que eu acho importante. Algumas pessoas concordam, outras não, mas é da vida, é sentar e discutir as coisas. O que não pode é a gente fechar causo em cima de uma determinada opinião e a partir daí sair construindo teorias que não são verídicas. Vamos esperar até as 21h13 de hoje, viu, André? Marca no teu relógio aí. A defesa de Jair Bolsonaro tem até as 21h13 para responder ao Alexandre de Moraes. Então, entre 21h13 e 21h30, a gente fica de sobreaviso, porque pode já sair alguma coisinha a esse respeito. Olha, aqui o pessoal no chat, só um instantinho, porque eles estão aqui numa indefinição tamanha, não é? Horta, mas a champanhe na geladeira... De lei, poxa. É de lei. Não, deixa lá, Beto. Deixa lá, tá? Gelando, bonitinha. E guarda, porque assim, vamos ser sinceros. Imagina Alexandre de Moraes. A defesa vai usar até as 21h13. Vai protocolar a resposta 21h12.
Se ele der a decisão 21h15, a defesa vai dizer, já estava pronta a decisão e nem leu a minha coisa, entendeu? Então eu acho que deve sair alguma coisa amanhã de manhã. Tipo assim, 7 horas, sabe? O famoso toque-toque. Eu acho até que a gente podia começar um movimento nas redes, né, André? Escrever ali, hashtag toque-toque, né? Ou seja, tic-tac, não é? Como diz aqui o... acordado amanhã com a batidinha na porta, 6 horas, 7 horas da manhã, dizendo boa tarde, senhor Bolsonaro. Boa noite, aliás, bom dia, senhor Bolsonaro. Nós temos um lugar para o senhor visitar hoje. Eu acho que vai sair alguma coisa amanhã pela manhã, porque o Alexandre não vai dar esse mole de fazer a decisão logo em cima. Mas eu tenho a impressão que o caminho é esse, viu? Que não tem volta. Bolsonaro solto é a certeza de que você vai continuar esse movimento golpista por outros meios. E o interessante é o seguinte, seria até bom para a justiça manter ele solto, porque ele produz mais provas contra ele mesmo do que qualquer defesa seria capaz de resolver. Talvez a própria defesa do Bolsonaro queira ele preso, né? Se a gente for parar para pensar. Porque ele preso para de falar bobagem, para de escrever problemas, para de gerar situações inconclusivas para a defesa e ainda se torna, para alguma parte da população, um certo herói, né? E vamos ver como é que o Estado brasileiro vai lidar com isso, né? Nós vivemos o outro lado, porque o presidente Lula, não vamos esquecer que o presidente Lula ganhava a eleição de 2018 na cadeia. Vamos lembrar que o presidente Lula estava preso e as pesquisas davam o Lula na frente de todos os outros candidatos. E aí a justiça brasileira precisou não só prender, mas precisou tirar os direitos políticos dele para conseguir entregar aquela eleição para Jair Bolsonaro. Que coisa estranha essa história, né? Vamos dizer assim, 7 anos depois está a justiça lutando para tentar enclausurar essa força abominável que hoje mantém no Brasil, que é Jair Bolsonaro, força que ela ajudou a criar, que ela ajudou a nutrir e que ela colocou empoderada na presidência da República. Essas são as coisas que da história, algumas pessoas dizem que é um certo humor, né? Um humor perverso, mas não sei se é humor, não. Eu acho que a gente está brincando com fogo. Bolsonaro solto é a certeza de que a conspiração continua, e agora com a ajuda de Donald Trump. E Donald Trump, a gente sabe, não tem escrúpulo nenhum sobre qualquer coisa. Eu tenho a impressão que o Brasil já entrou na lista de regime change norte-americano. Os Estados Unidos querem tirar o governo do Irã, querem tirar o da Rússia e querem tirar também agora o do Brasil. Então é bom a gente dormir com o olho aberto. Com certeza. Aliás, está difícil, né? Porque a gente dorme com o olho, né? No celular, nas redes, na televisão. Está complicado. Fernando Horta, muito obrigada. Inclusive, por isso que você não consegue nem fechar um convidado. Eu entendo muito bem o que é. Não, eu tenho 3 convidados já fechados e estou gravando. Mas, assim, pode ser que não seja nenhum deles, que eu tenha que botar um terceiro, entendeu? Perfeito. Horta, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Obrigado, Andréia. Beijo para vocês. Um beijo para o querido Paulo Moreira Leite, que já está por aí. E passa minha bola para ouvir ele agora, porque agora é que chega, né, as coisas dessa galera que está informada dos bastidores aí, para a gente entender. Beijo, gente. Até.